Dando continuidade ao que foi tratado no último vídeo, hoje eu vou falar de Apolo, Ártemis e Hermes. Ao apresentar o homem, esse que conhecemos hoje como fruto de Zeus, a correnteza narrativa navegada até aqui deságua na travessia de Apolo, Ártemis e Hermes, filhos de Zeus, e que representam, por analogia simbólica, a alma do homem, objeto desse estudo. Os gêmeos Apolo e Ártemis, deuses associados aos luminares, filhos de Zeus e Leto, tiveram um nascimento conturbado. É que Hera, a mulher oficial de Zeus, tomada de ciúme, proibiu que qualquer lugar na terra fosse palco do nascimento dos filhos de Leto. Depois de percorrer meio mundo e ainda sem porto, prestes a dar à luz, Leto encontra abrigo na ilha de Ortígia, que por não se fixar a lugar nenhum, não se encaixava na determinação feita por Hera. Zeus, agradecido, transforma essa ilha no centro do mundo grego, passando a chamá-la de Delos, a luminosa, a brilhante. Mas mesmo assim, tendo encontrado o abrigo em Delos, Leto ainda demora 9 dias para conseguir ter os seus filhos. Isso porque Hera segurava junto dela a deusa do parto, e não fosse a intervenção de Atena liderando todas as outras deusas junto a Hera, a deusa do parto não teria ido até Leto para que trouxesse à vida Apolo e Ártemis. Ártemis, a primeira a nascer, foi de pronto escolhida pelas moiras para ajudar no parto do irmão, tendo assim a sua natureza associada aos partos. Presenciando o sofrimento da mãe no nascimento de Apolo, ela pede a Zeus, o seu pai, que lhe permita se manter virgem, o que significa, no contexto da época, que além de não se casar, ela não teria relações com homens e, consequentemente, não teria filhos. No entanto, a natureza virginal da deusa não impediu que fosse associada à fertilidade, à fecundidade. Com o título daquela que alimenta, que educa as crianças, acompanhava o crescimento, principalmente das meninas. As noivas, às vésperas do casamento, ofereciam a ela, como um pedido de proteção, de fertilidade, uma mecha de cabelo, o que atesta a associação da natureza dessa deusa ao matrimônio. Ártemis, a deusa que se transformava em ursa e por isso era associada a esse animal, é representada por vestes curtas, com o joelho descoberto, segurando arco e flecha, assim como Apolo. Uma imagem que condiz com a deusa ousada, guerreira e caçadora que era. Independente do jugo dos homens, Ártemis era uma virgem indomável, tão rebelde às leis de Afrodite quanto Atena. Calisto, uma de suas ninfas, e Acteon, o jovem caçador, são exemplos do quão implacável a punição da deusa àqueles que atentassem à sua pessoa poderia ser. Acteon seguiu a deusa pela floresta com a intenção de espiar ela se banhar no rio nua. Quando foi descoberto, a deusa o transformou num veado para que fosse despedaçado e comido pelos seus próprios cães, que não o reconhecem. Já Calisto, a companheira inseparável de Ártemis, enganada por Zeus, seduzida por ele, que se transforma em urso, fazendo-se passar por Ártemis. Foi dessa forma que Calisto, sem saber, rompeu o voto de castidade, uma condição primordial àquelas que queriam fazer parte do séquito da deusa. Quando sua gravidez foi descoberta por Ártemis, essa, cheia de cólera, a transformou numa ursa para que depois acabasse sendo morta pelo próprio filho. Deusa da vegetação, associada à terra pela fertilidade e pela colheita, Ártemis vivia longe da cidade, percorrendo bosques e florestas, acompanhada de seu alvoroçado séquito de ninfas e corças. A Senhora das Feras, como era conhecida em algumas regiões,
mantinha uma estreita ligação com os animais, que defendia tanto quanto matava, sendo capaz de se comunicar com eles, que estavam sempre em seu encalço, engrossando o seu cortejo. A ambivalência do caráter lunar, evidenciado em suas diversas fases, é simbolizado na mitologia por um tríplice desdobramento. Tríplice desdobramento esse que faz da lua Ártemis, mas também Hécate e Selene. Cada uma dessas três deusas doa sua natureza a uma das fases lunares. Ártemis empresta suas qualidades ao quarto crescente e Selene à lua cheia, sendo essas duas fases tidas como dadivosas, como propícias. Hécate matiza o quarto minguante e a lua nova, associando essas duas fases à escassez, ao definhar e às dificuldades. Então, a lua é como Ártemis, a senhora das feras, independente do jugo masculino ligado à consciência e à razão. É como Selene, o movimento celeste que cria o dia e a noite. E é também como Hécate, age nas sombras, é o ininteligível, o onírico que enlouquece e purifica. Vale lembrar que os seres lunáticos eram os loucos, os epiléticos, mas eram também os adivinhos, aqueles que profetizavam quando possuídos pela mania e pelo êxtase divino. Porque Hécate é aquela que tem o poder de olhar nas três direções, o que lhe permite ver o destino, o passado que interfere no presente e o futuro que muda o passado. A parte da natureza lunar que vive de forma oculta no homem, o inconsciente, as pulsões, aquilo que age à revelia, as paixões do corpo e da alma, ganham representação no touro, encarnação das forças ctônias, da força brutal, da dominação perversa e de uma fecundidade que, assim como a de Urano, é infatigável e anárquica. A natureza análoga da deusa da fertilidade, dos partos e do casamento se apresenta no ciclo mensal, no qual a lua percorre simbolicamente o trajeto entre a vida e a morte, sendo assim significadora do ritmo da vida, nascimento e morte. Ela marca a semeadura da terra e do homem, pautando o calendário agrícola e o da gestação humana. É daí que vem a identificação mítica entre a lua e a serpente, que troca de pele e renasce periodicamente. Apolo é o deus da adivinhação, da medicina, da música e da arte de lançar flechas. Purificador dos males da alma e do corpo, que na profecia e na medicina aporta a verdade de maneira simples. A lição apolínea, por excelência, é expressa na fórmula de Delfos. Conhece-te a ti mesmo, nada em excesso, seja prudente. A inteligência, a ciência, a sabedoria e a serenidade apolínea tornam-se, para o homem grego, o emblema da perfeição do espírito. Apolo é também conhecido como o Senhor dos Lobos, o que pode parecer estranho, já que esse é um animal noturno. Mas o sentido está no fato de que o lobo é aquele que domina as trevas, que é em si mesmo aquele que clareia a escuridão. Além disso, ele vigia, pastoreia e protege o rebanho ou o gado, símbolo associado à alma humana.
Um fato interessante que endossa a função do espírito em relação à alma é que Apolo envia um lobo, em certa ocasião, para combater um touro, animal que, por sua vez, é associado às paixões da alma. Não à toa que a grande aventura de Apolo, a narrativa mitológica que o define, é a luta contra Piton, o dragão e guardião de Delfos. Ele, filho de Gaia, então senhora deste oráculo. Associada ao combate entre a consciência e a paixão, o pensamento e a inspiração, essa luta que termina com Apolo matando Piton, representa a vitória da razão sobre as forças irracíveis e concupiscentes do corpo e da alma, uma mudança das forças telúricas para uma força solar e, em última instância, de um paradigma do matriarcado para o patriarcado. Mas Piton, ainda que vencido, sobrevive no oráculo de Delfos. É a sua pele que recobre o local sobre o qual se sentavam as sacerdotisas de Apolo, que eram denominadas Pítias ou Pitonisas, não por acaso. As sacerdotisas desciam até a cavidade chamada de umbigo do mundo, uma referência ao útero, ao feminino e, consequentemente, à Gaia. E lá estavam enterradas as cinzas de Piton. Respiravam os vapores vindos da fenda da terra e mascavam folhas de louro, um dos símbolos de Apolo, até que fossem por ele possuídas. A ideia é que não bastaria que Apolo vencesse Piton e o paradigma por trás dele. A polaridade de opostos que tem de um lado Gaia e de outro Apolo precisava ser resolvida de maneira que a vitória de um não anulasse as qualidades do outro. Ou seja, a verdadeira vitória consistia na harmonização dessas forças opostas, na criação de uma terceira via, uma terceira força que transformasse e incluísse em si o par de opostos. Assim, a vitória do espírito representa uma conciliação com as forças do subterrâneo, com as forças ctônias, ou seja, com a alma. Como vencedor das forças ctônias associadas ao inconsciente, Apolo é símbolo da vitória do autodomínio, da aliança entre a razão e as paixões. Sua sabedoria não lhe vem como herança, é fruto do seu esforço, uma conquista. Filho de mais Zeus, Hermes está conectado a Apolo desde seu nascimento. Já no primeiro dia de vida, ele roubou o rebanho do seu meio-irmão, lançando mão dos mais engenhosos artifícios na sua fuga. E quando foi descoberto como ladrão, negociou com Apolo, oferecendo ele a lira, uma invenção dele mesmo, em troca do rebanho. A outra negociação entre Hermes e Apolo envolve a flauta de Pan, uma invenção que alguns dizem ser de Hermes e outros que ele roubou essa invenção de Pan. Mas fato é que ele dá a flauta para Apolo em troca de aulas de adivinhação e do caduceu, que ele vai usar para pastorear o seu rebanho. As características naturais atribuídas a Mercúrio, que incluem o ardil, a astúcia, a trapaça, a capacidade de negociação, a destreza manual, ficam explícitas nessa narrativa em que Hermes, ao invés de se opor a Apolo, negocia não só pelo caduceu, mas para que possa aprender com ele a interpretação do porvir, a adivinhação. Outro ponto importante é que o gado ou o rebanho é uma metáfora para o homem, para a alma do homem, que em troca da lira é confiada a Hermes, que se torna assim um deus psicoponto, que conduz as almas na luz e nas trevas. A lira, fruto da destreza manual de Hermes e que exalta a habilidade musical de Apolo, é o instrumento que acompanha o canto e a poesia de Orfeu, filho de Apolo. Seu canto junto à lira produz tamanha beleza que até mesmo o Hades sucumbe aos seus encantos, permitindo que Eurídice retorne ao mundo dos vivos. Ou seja,
Hermes dá a Apolo o poder mágico da melodia produzida pelas palavras. Como deus psicopompo, Hermes passa a ser aquele que transita nos 3 níveis, o subterrâneo, o telúrico e o celeste, sendo assim escolhido como mensageiro dos deuses entre os homens, e mais do que isso, como aquele que interpreta a vontade dos deuses. Hermes representa, de forma análoga às serpentes do caduceu, a harmonização dos contrários. Porque, veja, sendo as serpentes simbolicamente equivalentes à figura mítica do dragão, pode ser feita uma analogia entre Hermes e a harmonização que aconteceu em Delfos, onde Piton, o dragão, filho de Gaia, feminino lunar associado às paixões do corpo e da alma, passa a conviver, a coexistir com a consciência do espírito de Apolo. A mitologia agrega matizes e embasa o que foi dito anteriormente. Mercúrio, a alma do elemento ar, em contato com a Lua, a alma do elemento água, se torna o elo entre o espírito do fogo e o corpo da terra. Como aquele que rouba o gado de Apolo, se interpõe entre ele, Apolo, e as almas, sendo assim aquele que provê o meio necessário para que a luz apolínea se manifeste. Ou seja, é através dele, de Mercúrio, que nos chega a luz da razão. Ou dito de outra forma, ele é as rédeas do espírito, as paixões do corpo e da alma. Até a próxima!